Oi, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, sacado da live recente que eu fiz com a doutora Juliana Kimura, da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. A doutora Juliana, ela é doutora em odontopediatria e professora de clínica infantil do curso de odontologia da Fundação Hermínio Ometo, na cidade de Araras, em São Paulo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou ainda você pode me mandar um e-mail www.drmariofernandes.com.br via site. Confira a seguir o título deste conteúdo especial e logo a seguir o vídeo. Com relação à radiografia, né? Sempre me perguntam também, professora, a radiografia, né, que a gente fala, porque tem algumas pessoas que já utilizam só da radiografia digital, né? Que estão perguntando aqui, ó, já, mas pode ser digitalizada, né, a radiografia? Aí entra a minha outra pergunta, né? Porque tem muita gente que tem aqueles programas, né, programa odontológico, acho que chama, né? Que é para você ir anotando o prontuário do paciente digital e também já armazena as radiografias que são digitais, né? E aí sempre me perguntam, professora, mas tem, né, a mesma validação, esse tipo de documentação, né? Ser um prontuário digital e também uma radiografia digital, ou tem que ser tudo ainda manual, ou tem que fazer algum processo, né, de validação da sua digitalização, né, da sua documentação em papel? Boa. Vamos lá, vamos entender assim então. Quando a gente pergunta ou a gente coloca se existe a possibilidade de ser digital e se tem validade, né? Pode passar o próximo, Ju. Essa lei, ela estabelece que sim, em termos de valor, caso você venha apresentar um documento em papel e o outro digital. Porém, preciso deixar uma explicação bem importante. Até se tu quiser voltar e tirar o slide um pouquinho, eu preciso fazer o seguinte, falar que nós temos o quê? Nós temos uma lei que estabelece que a gente tenha um certo cuidado em relação ao modo e a forma como for fazer essa digitalização. Pergunta aqui da Karina, né? Minha querida cunhada, exatamente. Certificação de... suspeita ela, né? Beijo, Karina. Olha só. Então, vamos lá. O que acontece, Ju? A gente tem nesses prontuários atualmente uma norma que aí não é essa legislação, mas é importante a justificar e esclarecer, né? Que ela diz respeito a uma resolução do nosso Conselho, né? Resolução 91 de 2006, se eu não me engano. Essa resolução estabelece que a gente precisa ter o prontuário exatamente como a Karina falou, com a certificação digital. Tem que ter uma assinatura digital do prontuário para que ele tenha a mesma presunção de veracidade, ou seja, que ele se olhe e se torne verdadeiro, né? Então, o que a gente tem? Essa questão da presunção de veracidade a gente tem, então, no papel. Quando a gente pensa em prontuário digital, né, que a gente fala, a gente tem um prontuário informatizado, que aí não tem essa documentação. Esse informatizado nos complica um pouco, vamos dizer assim, né? Eu falei, né, Mário, que é esse do... Eles não têm uma coisa que essa legislação coloca, que é o nível de segurança 2. Nível de segurança 2 pressupõe essa questão aí que nós estamos falando da certificação digital. Então, a gente fica numa vulnerabilidade em relação à possibilidade de alterar esses dados, né?
Então, esses dados podem ser alterados. E aí você não tem como saber quem entrou no programa, que horas que entrou, quem era aquela pessoa, se a senha era a mesma, se estava usando o user. Então, a gente pressupõe que os prontuários, esses informatizados, né, e a gente fica numa um pouco mais vulnerável. Então, quando a gente pensa em digitalizar, né, então eu vou escanear aqui, vou fazer a digitalização dele. Ok, se você armazenar nesse formato, a pergunta que já fizeram ali, né, a Karina, eu acho. Se você armazena ele nessa forma digitalizada com a garantia de segurança, ele vale igual ao papel. Porque senão você cria um prontuário que é fidedigno no papel e aí coloca ele no scanner para digitalizar e armazenar de qualquer jeito, que alguém possa fazer alguma alteração, não vale a pena. Então a gente teria essa orientação, bastante cuidado nesse momento, né? Mas esse prontuário informatizado ele é vulnerável, né? E nós temos aí então o correto, né? Vamos dizer assim, o prontuário mais com esse nível que se almeja, né? Com o nível de garantia de segurança correto e tal, certo? E aí seriam com empresas, né, Mário, essa certificação. Sim, isso não é barato, viu, Ju? Precisamos deixar bem claro isso. Porque as pessoas acham que é só digitalizar em casa, sabe? E deixar. E não é, gente. Tem todo um processo, né? Tem uma numeração da digitalização, então é um processo, né, mais elaborado. Então as pessoas acham que é simplesmente passar por uma digitalização doméstica mesmo e salvar, né? E não é, tem todo um processo de certificação dessa digitalização. A gente colocaria como 4 prontuários. Então, tem o do papel, né? Nós temos o eletrônico, né? Que seria com o nível de garantia de segurança certo, o informatizado, que aí a gente já usa essa gambiarra sem ter o nível de garantia, e o digitalizado, que pode ou não ser digitalizado da forma correta. Então, repara que prontuário por prontuário, é fácil. Não, cuidado, prontuário tem que ter entendimento correto e saber para que usa e quando, né? Sim, não, só para deixar bem claro, porque toda vez que eu dou aula me perguntam isso, sabe? Se é só fotografar e eu falo, não, gente, tem que passar por uma certificação, né? Tem que ser certificado, o negócio é sério, né? Então tem que ter alguém que está certificando que tudo aquilo é verdadeiro, né? Então não dá para... Exatamente. É importante essa classificação. Né? A gente às vezes não conhece as classificações que existem, né? E aí existe, inclusive, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, informática que estabelece oficialmente como que é do ponto de vista da informática, quais são as linguagens de criptografia, uma série de questões, está tudo no manual. Para quem quiser, aí pode nos pedir que a gente repasse sem problema. Você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da live recente que eu fiz com a doutora Juliana Kimura, da Odonto Pediatria. Se você quiser me enviar uma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição desse vídeo. Se você gostou desse material exclusivo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos. Até lá!